Vamos lá, pessoal, voltando então? Seguindo. Como eu falei a vocês, organização administrativa. Eu preciso que vocês entendam o seguinte raciocínio que eu vou fazer aqui agora. Vem cá comigo. Seguinte. Alguns serviços públicos o Estado presta diretamente. Tá? Quando eu falo diretamente, eu estou falando de serviços que o Estado presta sem transferir a ninguém. Diretamente significa União, Estados, municípios e Distrito Federal. Aqueles entes federativos mesmo, né? Aqueles entes previstos na Constituição como entes federados, entes políticos. União, Estados, município e Distrito Federal, eles prestam alguns serviços públicos de forma direta, sem transferir a prestação desses serviços a ninguém. Essa prestação direta, como é feita no serviço de saúde, no serviço de segurança pública, né? Só como exemplos. Nesses serviços, o Estado presta diretamente, não transfere a ninguém, e essa prestação direta do serviço de saúde pelo Estado, pelo SUS, de segurança pública pelas corporações lá militares e polícias federais e tudo mais, essa prestação direta a gente chama de prestação centralizada do serviço. Né? A gente diz que o Estado centraliza, ele presta o serviço diretamente por meio de suas entidades centrais, sem transferir a prestação para ninguém. O que acontece? Como o Estado tem que ser eficiente, em virtude do princípio da eficiência, em algumas situações o Estado entende necessário especializar. Né? A especialização, ela decorre da exigência da eficiência. Por quê? Porque a ideia é a seguinte: se você é uma pessoa que faz só uma coisa, você vai fazer essa coisa muito melhor do que se você faz um monte de coisa. Então é muito mais interessante para o Estado criar uma pessoa que vai fazer só uma coisa do que deixar uma pessoa fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Por exemplo, o Estado, serviço postal. O serviço postal é importante. Aí ele cria a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que tem como única função prestar o serviço postal. Pelo menos na teoria, ela vai prestar o serviço muito melhor do que se o Estado fizesse isso, porque o Estado já faz um monte de coisa e a empresa de Correios só faz isso. Aí o Estado vai lá e cria essa empresa, especializa essa empresa e transfere a ela a prestação de um serviço. INSS, o serviço de previdência, o Estado entendeu importante criar uma pessoa especializada. O INSS é uma pessoa criada especializadamente para a prestação do serviço de previdência. Ele não faz outra coisa. Ele só faz isso. Na teoria, ele vai ser muito melhor do que o Estado se fizesse isso, porque o Estado tem mais uma gama de serviços a prestar. Pronto. Quando o Estado cria essas pessoas, quando o Estado especializa o serviço, transferindo a prestação desse serviço dele, ente central, para uma outra pessoa jurídica, essa transferência na prestação do serviço do Estado para uma outra pessoa jurídica nós chamamos de descentralização. A descentralização é exatamente isso. É essa transferência na prestação do serviço do Estado para uma outra pessoa jurídica. Quando o Estado transfere essa outra pessoa jurídica, se especializada, né? Quando ele faz isso, ele está descentralizando, ele está tirando do centro, ele, Estado, e transferindo para uma outra pessoa jurídica especializada. Essa descentralização pode ser feita para entes da própria administração pública, como os exemplos que eu dei, né? Empresa de Correios, INSS, entes criados pelo próprio Estado, ou a descentralização pode ser feita a particulares, por meio dos contratos de concessão e permissão. E aí a gente tem empresas de ônibus, de telefonia. Vamos lá. A descentralização a particulares não nos interessa agora, tá? A gente vai deixar essa descentralização a particulares para estudar mais adiante, nas próximas aulas. Agora o que me interessa é a descentralização feita para pessoas da própria administração. É quando o Estado cria uma pessoa jurídica e transfere para ela a prestação de um serviço, descentralizando. Essa descentralização é feita para entes que nós chamamos de entes da administração indireta, ou administração descentralizada, né? Administração indireta ou descentralizada, porque ela presta um serviço público indiretamente, em virtude de uma descentralização. Os entes da administração indireta no Brasil são 4, tá? 4. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Então, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista são os 4 entes que compõem a administração indireta
ou administração descentralizada. São os 4 entes criados pelo Estado para exercer a própria atividade pública por meio de transferência na prestação de serviços. Então a gente tem autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Entes da administração indireta. Entes criados pelo Estado para prestação de serviços públicos por transferência. Moleza, por descentralização. Só que eu preciso que vocês raciocinem comigo, que mesmo quando o Estado presta o serviço de forma centralizada, mesmo quando o Estado presta o serviço de forma direta, ele tem que ser eficiente, né? Ele não pode dizer, eu sou ineficiente porque eu tenho um monte de coisa para fazer. Não pode. Mesmo que o Estado preste diretamente determinado serviço, ele tem que ser eficiente na prestação desse serviço. E por isso, quando o Estado presta o serviço diretamente, centralizadamente, ele distribui essa competência internamente. Ou seja, quando o Estado presta serviço de saúde, ele faz por meio de um órgão do Ministério da Saúde, por meio do SUS. Quando ele presta serviço de segurança pública, pelo Ministério da Defesa, por corporações especializadas. O que é que eu estou dizendo para vocês? Eu estou dizendo que mesmo quando o Estado presta o serviço sem transferir a ninguém, ele se especializa internamente. Essa especialização interna é a distribuição de competências entre os órgãos dele, mesmo a pessoa jurídica. Ele não está passando para nenhuma outra pessoa jurídica nada, mas ele internamente, dentro da pessoa jurídica Estado, ele cria órgãos especializados e distribui a esses órgãos a competência para prestação de serviços. Essa distribuição interna de competências entre órgãos de uma mesma pessoa jurídica, nós chamamos de desconcentração. A desconcentração é exatamente a transferência, na verdade não é nem transferência, é exatamente a distribuição interna de competência entre órgãos, né? É essa especialização interna por meio da qual o Estado internamente se especializa, distribuindo competências por órgãos especializados. Fechou? Você consegue entender claramente que mesmo quando o Estado transfere, né, descentraliza, ele pode desconcentrar? Ou seja, o Estado descentralizou a prestação de serviço de previdência ao INSS. O INSS pode internamente distribuir competência entre órgãos? Claro. O INSS vai ter um órgão que presta serviço de aposentadoria, outro para pensão, ou seja, o próprio serviço de previdência, ele pode ser distribuído internamente. Então, mesmo que o órgão já seja descentralizado, ele ainda pode desconcentrar, né? Isso é uma forma de você especializar ainda mais. Fácil. Aí a prova chega para você. Eu disse que eu ia exigir isso. Estou exigindo já agora. A prova chega para você e diz assim, na desconcentração, há a manifestação do poder hierárquico. Na descentralização, não. Vou repetir. Na desconcentração, né, essa distribuição interna de competência, eu posso falar em hierarquia. Na descentralização, não. Perfeito, né? Quando eu descentralizo, eu estou saindo de uma pessoa jurídica para outra. O que eu disse a vocês? Não há hierarquia externa. Não há hierarquia entre pessoas jurídicas diferentes. Quando eu desconcentro, não. Quando eu desconcentro, eu estou me organizando internamente para me especializar internamente. E o que eu falei a vocês? Esse poder de organização interna é exatamente o poder hierárquico. Então é exatamente isso que eu quero que você entenda. Essa desconcentração, essa distribuição interna de competência é decorrência do poder hierárquico. Para outra pessoa jurídica já não há hierarquia. Fechou? Vamos lá. Essa parte aqui, o estudo da administração indireta, é a parte divertida. Não vamos começar por ela, não. A gente começa pela parte chata. A parte divertida, que é a mais cobrada em prova, a gente vai ver amanhã. Próxima aula. Não sei se é amanhã. Próxima aula. Na próxima aula a gente vai estudar exatamente esses entes da administração indireta um por um. Agora, nessa aula, o que a gente vai fazer é estudar a administração direta. É conhecer os entes que compõem a administração direta. E estudar a administração direta é estudar os seus órgãos. Por isso, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte. Escreve um negócio aí que eu estou ditando. Vou ditar. Olha que bacana ditado. Escreve aí. Vou ditar. Põe assim, Órgão não tem personalidade jurídica. Então, o ditado é isso, tá? Acabou.
Acabou. É só isso. Você descreveu só isso. Órgão não tem personalidade jurídica. Quando eu digo a você que um órgão não tem personalidade jurídica, isso vale para resolver todos os outros problemas que você possa ter. Se o órgão não é pessoa jurídica, ele é parte integrante de uma pessoa jurídica. O órgão não é pessoa jurídica, então ele não pode responder por seus atos. Ele não é titular de direitos e obrigações. Ele não é uma pessoa jurídica. E se ele não é uma pessoa jurídica, ele não é responsável pelo que ele faz. Quem responde pelos atos de um órgão é a pessoa jurídica que ele compõe. Por exemplo, se ele é parte integrante de uma pessoa, ele pratica o ato em nome dessa pessoa. Seu filho estuda numa escola pública municipal. Aí, seu filho, bonzinho, foi expulso dessa escola. Você se sentiu prejudicado, porque obviamente seu filho está certo. Você vai propor uma ação contra a escola ou contra o município? Contra o município. Porque a escola é um órgão integrante do município. Sabe a coisa mais irritante que eu tenho quando eu dou aula para vocês em segunda fase? É vocês impetrarem mandado de segurança contra a prefeitura. Não pode. A prefeitura é um órgão. Não pode propor uma ação contra a prefeitura. O órgão prefeitura é parte integrante do município. A ação é proposta contra um município. É o município que faz alguma coisa. A prefeitura é um órgão dela. Né? Minha mãe me liga. A prefeitura fez isso, a prefeitura não fez nada. O prefeito fez representando o município. A prefeitura é um órgão integrante da pessoa jurídica. Fácil, moleza. Pessoal, se você entende isso, tudo mais que eu disser a vocês decorre disso. Ou seja, a ideia de que o órgão não é titular de direitos e obrigações e não é parte integrante é parte integrante do Estado e não uma pessoa jurídica própria com direitos, obrigações, pessoas, orçamento, nada. Ou para mim, embora o órgão não tenha personalidade jurídica, alguns órgãos possuem capacidade processual ativa. Tá? Então, se a prova perguntar, você pode dizer que alguns órgãos públicos possuem capacidade processual ativa. O que é isso? É o poder de figurar no polo ativo de uma ação judicial. Alguns órgãos públicos possuem isso. Né? Então, por exemplo, se o município não fizer o repasse de orçamento à Câmara de Vereadores, a Câmara pode propor uma ação contra o município. A Câmara é um órgão, mas ela pode propor uma ação até mesmo contra a pessoa jurídica que ela é parte. Porque, embora ela seja um órgão, ela não tem personalidade jurídica, mas ela tem capacidade processual ativa. Então, a capacidade processual ativa não depende de ser pessoa jurídica, né? Mesmo porque alguns órgãos públicos têm CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, só para organizar a arrecadação da União. Não é porque é pessoa jurídica. Bacana? Ó, para mim. Você vai fazer o seguinte. Sabe quem é que tem capacidade processual ativa? Os órgãos independentes e os órgãos autônomos. Por enquanto você não está entendendo nada. Você vai dizer que diabo é órgão independente e autônomo. Eu vou explicar daqui a um minuto. Por enquanto você põe no seu caderno que alguns órgãos têm capacidade processual ativa e pode botar assim entre parênteses, ó, os órgãos independentes e autônomos. Esses têm capacidade processual ativa. Põe aí, põe entre aspas. Aspas não, parênteses. Toda hora eu confundo parênteses com aspas. Órgãos independentes e autônomos têm capacidade processual ativa. Fechamos? Vamos lá. Agora, o que eu vou fazer é exatamente a parte chata. Você vai dizer, agora que vai chegar na chata, né? É, agora. Porque agora a gente vai fazer a classificação de órgãos. A minha primeira classificação, inclusive, vai resolver o seu problema ali, que não sabia o que era independente, o que era autônomo. A gente vai aprender daqui a um minutinho. Essa classificação é importante, tá? Então vamos lá. A minha primeira classificação é essa. É a que divide os órgãos no que diz respeito à hierarquia deles, né? Porque eu posso falar em hierarquias... Quando eu posso falar em hierarquia, quando eu falo em órgãos, porque eu estou falando de uma mesma pessoa jurídica. Bacana. Os órgãos são assim classificados hierarquicamente. Órgãos independentes, autônomos, superiores e subalternos. Então são 4 as espécies de órgão no que diz respeito à sua hierarquia. Os órgãos independentes, os autônomos, os superiores e os subalternos. Você vai dizer, como é que pode ter um órgão independente se ele é parte integrante de uma pessoa jurídica? Claro, eu chamo esse órgão de independente porque ele é o topo da hierarquia. Ele é independente hierarquicamente falando. Os órgãos independentes são aqueles órgãos que representam o poder. São aqueles órgãos que representam a pessoa jurídica. E por isso a gente tem uma tendência a confundir eles com a própria pessoa jurídica. É a presidência da República, é a prefeitura, é a governadoria,
é aquele órgão que representa o poder na pessoa jurídica. Eu chamo ele de independente porque ele tem independência hierárquica. Hierarquicamente, esse órgão não é subordinado a nenhum outro. Tá? Ele é o topo da hierarquia. De uma decisão do presidente da República não cabe recurso administrativo, porque ele é o topo da hierarquia administrativa. O órgão independente é o ápice da hierarquia administrativa. Fechou? Vou dar o exemplo aqui mesmo do presidente da República. Vou deixar esse órgão independente como exemplo. Logo abaixo dos órgãos independentes, nós temos os órgãos autônomos. O órgão autônomo, o nome já diz, ele não é independente, mesmo porque ele é hierarquicamente subordinado ao órgão independente. Então ele não tem independência, porque ele tem subordinação hierárquica. Mas ele é autônomo, porque ele ainda conserva autonomia administrativa e financeira. Tá? Os órgãos autônomos, no meu exemplo aqui eu posso botar o Ministério da Fazenda e eu posso deixar para vocês como exemplo os ministérios. Os ministérios são órgãos autônomos. Eles são diretamente ligados à presidência da República e eles têm autonomia financeira, autonomia administrativa. No exercício da atividade deles, eles têm autonomia. O ministro da Fazenda, no exercício da atividade fiscal, ele tem autonomia. Ele que distribui o orçamento entre os órgãos que exercem atividade arrecadatória. É ele que define a atuação de cada um, nomeia secretário da Receita e tudo mais que se segue. Então ele tem autonomia administrativa e financeira. Logo abaixo dos órgãos autônomos, nós temos os órgãos superiores. Esses, como o nome já diz, não são autônomos, muito menos independentes, não têm autonomia. Aí você vai me dizer, por que não é um órgão só de execução? Os órgãos superiores, eles conservam o poder de decisão. O que faz com que o órgão superior não seja um simples órgão de execução é que esse órgão superior ele tem poder de decisão no exercício da sua atividade. Então, por exemplo, ligado ao Ministério da Fazenda, eu tenho a Secretaria da Receita Federal, eu tenho a Procuradoria da Fazenda Nacional. No exercício da sua atividade, esses órgãos têm poder de decisão. Poder de decisão é que eles vão botar na prova, quando falar de órgão superior. Por exemplo, o secretário da Receita Federal edita instruções normativas. Instrução normativa da Receita, quem nunca ouviu falar disso? Por quê? Porque no exercício da atividade que a Receita exerce, ela tem poder normativo, ela tem o poder de se estruturar para exercer a sua atividade. O órgão superior ainda conserva o poder de decisão no exercício da sua atividade. Diferente, pessoal, de um órgão subalterno. Órgãos subalternos não, esses são órgãos de mera execução de atividade. A gente tem Coordenadoria Geral de Recursos Humanos, almoxarifados, órgãos que só recebem ordens, órgãos que somente executam atividades. Os órgãos subalternos não conservam poder de decisão, os órgãos subalternos não têm autonomia, independência, eles são órgãos de mera execução de atividade, mera execução de serviço, eles obedecem ordens e executam serviços. Esses são órgãos subalternos. Fechado? Vamos lá. Continuando a classificação, essa é a mais complicada, tá? Por isso, inclusive, é a mais cobrada. As outras são mais simples. Os órgãos administrativos também podem ser divididos em órgãos singulares e colegiados. Olha como esse é fácil. Diz respeito à atuação funcional, se alguém estiver copiando isso. Porque aqui é simples, pessoal. Aqui diz respeito a realmente a atuação dos agentes. O órgão singular é aquele que manifesta a vontade por um único agente. E o órgão colegiado é aquele que, para manifestar a vontade, depende do consenso de um colegiado. Olha como é fácil. Vou repetir. O órgão singular, vamos lá, o Ministério da Fazenda. Como é que ele manifesta a vontade? O ministro da Fazenda. Ou seja, um único agente manifesta a vontade, e quando esse agente manifesta a vontade, ele está manifestando a vontade do órgão. O órgão manifesta a sua vontade pela manifestação de vontade de um agente. No órgão colegiado, não. O órgão colegiado, a manifestação de vontade do órgão depende de um grupo colegiado de agentes. Então, por exemplo, o Congresso só pode manifestar vontade por meio de um colegiado. Né? Às vezes a gente tem uma comissão, às vezes a gente tem o plenário, mas é sempre uma manifestação colegiada. É mais de um agente público que manifesta a vontade desse órgão. Isso é um órgão colegiado. É aquele que manifesta a vontade por um conjunto de agentes e não por um único agente que o representa. Fácil? Facílimo. O meu medo, o único medo que eu tenho, é que você confunda órgão singular e colegiado, que é essa atuação funcional, né, atuação de agente, com a classificação quanto à estrutura, a classificação estrutural. Porque aqui, quanto à estrutura, o órgão pode ser simples ou composto. Olha a diferença. Não confunda órgão singular e colegiado com órgão simples e composto.
A classificação em simples e composto diz respeito à estrutura do órgão. Eu vou começar pelo exemplo porque ele é mais fácil do que o conceito. É assim, ó. Você quer saber o que é um órgão composto? É um órgão que tem a sua estrutura composta. O Congresso Nacional. Ele é um órgão composto. Por que ele é composto? Porque ele é composto da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. São dois órgãos que juntos formam um novo órgão. O órgão composto é assim. Ele tem a sua estrutura composta por mais de um órgão. O órgão simples, como a Presidência da República, ele é formado por um único órgão. Então, a Presidência da República é um órgão simples. É um órgão simples, Presidência da República. O Congresso não, ele é um órgão composto. Por que ele é um órgão composto? Porque para que o Congresso Nacional seja composto, ele depende da formação de dois órgãos. O Senado Federal e a Câmara dos Deputados. Aqui nós temos dois órgãos simples que se juntam e formam um novo órgão, que é um órgão composto. Então, o órgão composto diz respeito à estrutura. É uma estrutura composta por mais de um órgão. Bacana? Moleza. Só para a gente fechar, juro que é o meu último exemplo e a gente mata a matéria. Os órgãos podem ser centrais ou locais. Aqui, você vai me perguntar, e esse aqui? Diz respeito ao âmbito de atuação, né? Diz respeito ao exercício da competência do órgão. Basicamente, a gente fala em âmbito de atuação. Por quê? O órgão central é aquele órgão que atua em toda a pessoa jurídica que ele compõe. Então, o órgão central ele tem competência para atuar em todo o âmbito, em toda a extensão da pessoa jurídica que ele é parte. O órgão local ele só atua em determinado ponto dessa pessoa jurídica. Vou dar um exemplo. A Secretaria de Segurança Pública de um Estado, ela é um órgão central, porque ela exerce competência em todo o Estado. Mas a delegacia de um determinado bairro, a delegacia de um bairro, ela é um órgão local. Por quê? Porque se você for assaltado em outro bairro, nem adianta ir lá prestar queixa, porque ele não vai poder ouvir. Por quê? Porque ele é um órgão que só exerce competência em determinado ponto restrito da pessoa jurídica. O órgão local ele não tem competência em toda a extensão da pessoa jurídica, mas sim em um ponto restrito dessa pessoa jurídica. A delegacia é um exemplo clássico, porque na delegacia, se eu falo, por exemplo, no Rio de Janeiro, a delegacia de Copacabana, se você for assaltado na Zona Norte, nem adianta ir para a delegacia de Copacabana, porque ela é um órgão local. Ela exerce competência em parte somente do território da pessoa jurídica. Já a Presidência da República é um órgão central, ela exerce competência em todo o âmbito da pessoa jurídica. Tá fácil? Vem cá. Eu só vou fazer uma pergunta para a gente matar central e local, e juro que eu passo adiante. A minha pergunta é só porque aí eu mato todas as dúvidas que vocês ainda tenham. Acreditem. Antes de mandar a dúvida, ouça isso aqui. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, que também é aqui na Bahia, tá? Vamos lá. Minha pergunta é, o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região é um órgão central ou local? Tribunal Regional do Trabalho é um órgão central ou local? Local. Por que local? Vamos raciocinar. O Tribunal Regional do Trabalho é um órgão de que pessoa jurídica? União, Estado, Município? União. O Tribunal Regional do Trabalho é um órgão da União. O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região exerce competência em toda a União? Não. Ele só exerce competência na Bahia. Então ele é um órgão local. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia é um órgão central ou local? Central. Por que central? Raciocina comigo. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia é um órgão de que pessoa jurídica? Do Estado. Não é da União, é do Estado da Bahia. Se ele é um órgão do Estado da Bahia, eu não vou poder analisar se ele exerce competência em outra pessoa jurídica, né? Agora, dentro do Estado da Bahia, o Tribunal de Justiça exerce competência em toda a extensão do Estado? Sim. O que eu preciso que você entenda? Você não pode raciocinar o órgão central e local sempre com base na União. Você só pode analisar se um órgão é central ou local baseado na pessoa jurídica que ele é parte. Se o órgão é estadual, eu tenho que saber se ele exerce competência em todo o Estado. Se o órgão é municipal, eu tenho que saber se ele exerce competência em toda a extensão do município. Se o órgão é federal, eu vou saber se ele exerce competência em toda a extensão da União. Ficou fácil? Maravilha, eu também acho que ficou fácil.
porque realmente é fácil isso. Não tem muita dificuldade aqui não. Fechou? Pessoal, entendido isso, eu já sujei de novo o chão, mas eu tenho um papel aqui ainda. Entendido isso, a gente vai estudar os entes da administração indireta, né? A parte chata acabou, juro. A partir de agora a gente só tem coisa divertida para conversar, que é estudar as pessoas que compõem a administração descentralizada. É estudar uma por uma, autarquia, fundação pública, aquelas pessoas que compõem a administração indireta. Essa é a parte divertida da aula. Agora, como meu bloco está acabando ali, eu não vou começar a matéria para depois, no início da aula que vem, para cortar no fim da aula, eu vou fazer o seguinte, a gente fecha a aula, espero que ela já tenha ajudado bastante vocês, a gente já conseguiu falar de um tópico de princípios, poderes administrativos, já começou um tópico seguinte, né? A aula está rendendo bastante, então eu espero que a gente consiga já ter aprendido alguma coisa bem interessante aqui. E aí a gente começa a falar na próxima aula de administração indireta para fechar a matéria de organização administrativa. Vamos lá, pessoal, até a próxima.